Para? Foi. Foi? Tenta não fazer muito barulho na cozinha. Eu só vou ralar a cenoura, você pode ficar tranquilo. Aguenta aí. Tá bom? Pronto. Tá bom, vou lá. Hoje eu vou te contar 3 das 20 regras de ouro deste livro aqui para criar e educar filhos e alunos. Oi, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Há um tempinho atrás, eu coloquei a foto desse livro aqui como sugestão de leitura lá no meu Instagram e perguntei, vocês conhecem esse livro? E eu fiquei surpresa com o resultado da enquete, que a maioria das pessoas não conhecem ou nunca leram esse livro. Esse livro aqui, ele é muito incrível, ele é um pouco grande, assim, tem bastante conteúdo, na verdade, porque são 20 regras de ouro para educar filhos e alunos, como formar mentes brilhantes na era da ansiedade. É do Augusto Cury. Não é Augusto Curry, igual eu falei e ficaram me zoando. Eu juro que eu vou aprender a falar, mas eu acho que nesse vídeo, pra eu não ficar fazendo muitos erros, eu vou falar só Augusto. E aí você fala assim, mas Stephanie, por que você vai falar só 3 regras de 20 regras? É muita regra, né? Você podia falar 10. Então, era o meu plano inicial, falar 10 ou 5 regras. Mas eu comecei a tentar resumir as regras e eu percebi que o vídeo ia ter 3 horas de duração. E ninguém vai assistir um vídeo de 3 horas de duração. Deveria, mas não assiste. Então, eu peguei só 3 regras agora e aí eu vou colocar aqui na descrição todas essas regras. É até legal, meu editor vai colocar uma foto aqui do sumário em algum momento, para você ver um pouquinho sobre esse livro e te dar aquela vontade de ler. Esse livro não foi caro, vou pedir também para o meu editor maravilhoso que está fazendo o almoço nesse instante, esse barulho é ele, colocar aqui o preço, mais ou menos, que você encontra na internet. Pausa para o momento do gás. Nesse livro, com essas 20 regras de ouro, o Augusto Cury, ele fala bastante sobre a síndrome do pensamento acelerado, que eu acho que todo mundo sofre, ainda mais depois desse momento da pandemia, meu nível de ansiedade subiu assim, ó, muito. Essa pode ser até a pergunta de hoje, pergunta do vídeo. Comenta aqui embaixo como tá o seu nível de ansiedade, como é que ele tá. Mas vamos parar de falar tanto assim na introdução e vamos falar dessas regras. A primeira regra é: pais e professores racionalistas contra não, né? Tem um xizinho. Educadores gestores da emoção. E ele começa esse capítulo, essa parte, fazendo a seguinte pergunta para você, professor. Depois ele fala da questão dos pais. Você acha que você é um pai ou um educador cartesiano, que significa racional, ou um gestor de emoções? Que tipo de educador, que tipo de pai você acha que você é? E aí você fala assim, tá, mas o que seria um educador ou um pai cartesiano, racional e aquele que direciona? É. Que? Gerencia, obrigada, amor. Aquele que gerencia as emoções. No livro dele, De Acordo com Augusto, ele fala que o professor, o pai racional, cartesiano, ele esgota todas as atividades cerebrais dos seus alunos, dos seus filhos. Ele normalmente está desanimado na frente de uma plateia desmotivada. A plateia seria as crianças e os adolescentes. E normalmente esse professor ou esse pai, ele se irrita facilmente com a ansiedade dos alunos e das crianças. Diferente do professor que gerencia as emoções, que é um gestor das emoções. Eu vou olhar aqui para não falar errado de novo. Ele protege a sua mente, ele recupera suas forças, as suas energias, ele procura estratégias para cativar os alunos, para fazer com que a matéria, o conteúdo, motive a criança a estar ali, a querer participar. Vai que eu vou lavar a louça, hein? Pode lavar, eu já falei que você tá na cozinha. Nesse capítulo, o Augusto ele fala bastante sobre a necessidade de pais e de professores de falarem sobre as emoções com as crianças. Então, desde os pequenininhos, o que a gente pode fazer é nomear as emoções. Então, a criança está chorando, então lógico que você já observou a situação, então você já sabe o que aconteceu, então você pode falar:
Ah, eu entendo que você está triste, você está com raiva, que seu amigo pegou o seu brinquedo. Então você nomeia a emoção, você fala para ele que você entende o que ele está sentindo. É importante também você falar para as crianças o que está passando com você. Gente, hoje eu não tô legal, tô um pouco cansado, enfim. Se a gente parar para pensar, a gente leva anos para entender conteúdos acadêmicos. Não é da noite pro dia que a criança também vai entender e falar sobre as suas emoções. Tem adulto que nem sabe falar o que sente, sabe lidar com a frustração, sabe conter a raiva. Então, por que será que a gente quer que a criança aprenda isso da noite pro dia e que ela saiba lidar com a ansiedade dela se a gente não sabe lidar? Eu resolvi falar sobre a regra número 3, que fala sobre colocar limites inteligentes para as crianças e para os adolescentes. Toda criança precisa de limites. Entenda que limite é diferente da castração ou da punição. Quando a gente coloca limite para a criança, quando eu falo isso, eu tô falando dentro de casa e dentro da escola também. A criança, ela começa a entender que a gente não tá fazendo isso por mal. O limite que a gente coloca para ela, na verdade, a gente só está zelando pela saúde mental e pela saúde física dela também. Quando a gente coloca limite, a gente ensina a criança a ouvir o outro, a se colocar no lugar do outro. A gente ensina ela a respeitar o próprio corpo, os limites do corpo dela também. A gente ajuda ela a encontrar um equilíbrio na vida dela. Que tudo na nossa vida a gente precisa de um equilíbrio. Até a água, por exemplo. A gente sabe que beber água faz bem, mas até se a gente beber muita água, vai fazer mal. A mesma coisa funciona com o computador, a tecnologia. Eu acho que é inviável, eu entendo que alguns pais, os mais naturalistas, adeptos à pedagogia Waldorf, esses pais acreditam que a tecnologia faz muito mal para as crianças, concordo, mas eles tiram ela completamente da vida das crianças. Isso eu tô falando depois dos 3 anos, tá? Porque a Organização Mundial da Saúde diz que até os 2 anos de idade a criança não tem que ter acesso a esse tipo de iluminação, a tela azul, né, que vai direto pro cérebro da criança. A gente pode fazer um vídeo sobre isso depois. Então esses pais acabam cortando tudo da tecnologia e a gente precisa lembrar que essas crianças, essa geração nasceu na tecnologia, nasceu nesse mundo novo. Então o que a gente tem que fazer é encontrar meios de colocar limites inteligentes. No livro, Augusto traz 8 limites inteligentes fundamentais que você pode começar a aplicar hoje dentro da sua casa já. O primeiro deles eu achei maravilhoso, que ele fala assim: ter educação financeira. Ele explica que ter educação financeira deveria fazer parte desde quando você é bem pequenininho na infância. Você pode, por exemplo, dar uma mesada para a criança. O que isso vai fazer? Vai mostrar para ela a ideia do dinheiro, ela vai entender o que significa, para ela as coisas não vão chegar mais facilmente, ela não vai se tornar um comprador consumista que faz parte dessa sociedade que o tempo todo está enviando sinais pra gente para comprar coisas, que a gente precisa de coisas, e vai mostrar para ela a ideia de conquistar as coisas, porque ela vai juntar dinheiro e ela mesma vai valorizar para comprar o bem material que ela quer. O segundo limite fundamental que ele coloca é arrumar a cama, que o Fábio não faz. Por exemplo, ele fala que quando a criança e o adolescente arruma a cama, ele entende que é um lugar de repouso, a criança entende que é um lugar que ela vai aumentar as energias dela e que ela vai repousar tanto a mente quanto o corpo dela também. Além de fomentar a disciplina, de ensinar a disciplina para a criança. Se todo dia ela for e arrumar a cama dela, isso vai trazer outros benefícios socioemocionais. O terceiro limite é muito simples e é colocar ou retirar os talheres da mesa das refeições. A criança vai começar a entender que ela faz parte de um time e nesse time todo mundo se ajuda e tem uma função.
Eu gosto bastante também dessa ideia de colocar talher ou de colocar copos e pratos na mesa, guardanapos. Quando eu trabalhava numa escola, tinha um integral e a escola fornecia o lanche. Então, eu sempre colocava um ajudante, dois às vezes, porque a sala era grande, de distribuir esses materiais nas horas das refeições. E era muito legal, porque além da gente trabalhar essa questão de se colocar no lugar do outro, de esperar, de você agradecer aquela criança que está colocando o prato para você, o seu amigo, também da ideia da matemática, porque a criança tem que contar quantas crianças tem, quantos pratos ela vai precisar. Se uma criança faltou, então aquele prato ela não vai precisar colocar. Então, é uma atividade que você pode colocar na sua rotina e eu tenho certeza que só vai trazer coisas maravilhosas. O quarto limite, que é fundamental para você colocar na sua casa hoje, é tarefas de casa. Desde cedo, as crianças elas precisam saber e sentir que elas são acolhidas, que elas são inteligentes, que elas são únicas, não só na família delas, mas para a escola e para a sociedade também. Quando elas realizam as próprias tarefas de casa, ou seja, os pais estão ali supervisionando, mas não fazem por elas as tarefas, elas acabam aprimorando e desenvolvendo responsabilidade. Elas entendem tudo bem errar, porque a professora vai explicar novamente a tarefa, ela vai ter uma outra oportunidade de aprender. E é muito legal também, uma ideia, que ele também traz no livro, e a minha mãe fazia isso quando a gente era criança. Quando não tinha lição de casa, eu chegava em casa, mó feliz, vou poder só brincar. A minha mãe sentava comigo e fazia eu rever a matéria, bem rapidinho, que eu tinha visto durante o dia na escola. Isso é muito bom também para a gente poder trabalhar novamente as questões, os conteúdos na cabeça e desenvolver todas as áreas do conhecimento de uma maneira muito, muito, muito melhor. O quinto limite inteligente fundamental é o uso do celular, do tablet, que a gente precisa, cortar dentro de casa. Não só dentro de casa, né? Tem muitas escolas que têm televisão na sala. O que eu gosto de fazer, eu canto bastante, eu tento trazer livros na sala, eu converso bastante com as crianças, mesmo os meus que têm 2 aninhos, e uma hora ou outra eu coloco uma música que tenha movimento, provavelmente sempre é do canal Super Simple Songs, aqui do YouTube, e aí a criança pode também brincar um pouco, mas também tem a questão do movimento. Ela não fica apenas olhando para o celular e para o tablet assim, como se fosse um robozinho. E por que é importante a gente pensar nisso? O celular e o tablet, ele aumenta o nível de ansiedade da criança, do adolescente e da gente também. Ele traz uma intoxicação digital muito séria. Por isso que o pai, a mãe, o familiar, o cuidador que fica com a criança, ele tem que estabelecer um limite sobre o uso do celular ou do tablet. O sexto limite inteligente, ele tem até um pouco a ver com o celular, que é o uso dos games com inteligência. Novamente, quem estabelece a quantidade de horas que a criança vai ficar no videogame é o pai, a mãe e a professora, talvez se tiver esses games digitais na escola. Alguns jogos eles são incríveis, né? Porque eles podem, eu fiz até uma listinha, eles podem estimular concentração, eles ajudam a criança a elaborar raciocínio, constrói pensamento estratégico, porque como é que eu vou montar isso, vou subir, preciso passar de fase. Mas mesmo assim, eles precisam ser usados com maturidade. E a criança ela não tem essa maturidade ainda. Por isso que o adulto tem que estar ali para dar esse limite e auxiliar. Porque esses tipos de videogame, a maioria, eles vêm com uma avalanche de estímulos na cabeça da criança. O número 7 é ter horário para praticar esportes. Os jogos coletivos, a gente tem bastante isso na escola. E adoro, são incríveis porque ajudam a criança a aprender a lidar com o outro, a aprender a lidar com as regras, com a frustração, porque sempre se tem alguém para ganhar, alguém tem que perder. E é tão incrível porque eu já vi várias vezes aquele grupo que havia perdido, que ficou chateado, no outro dia ou no outro momento, quando a gente repete aquele jogo de tabuleiro ou um jogo mesmo que tem mais movimento, um futebol, qualquer outra coisa, um alerta, eles trabalharem juntos, trabalhem em equipe, criando novas estratégias para que eles possam vencer. Olha que incrível!
O 8º limite, ele é muito importante. A gente tem que ensinar a criança a saber conquistar. Cada vez mais a gente, e quando eu falo a gente, eu também tô nessa. A gente está se tornando pessoas cada vez mais imediatistas. A gente quer que as coisas sejam resolvidas para ontem ou anteontem. Desaprendemos a esperar as coisas. Eu sou da época que eu nem tinha computador quando eu era criança, quando eu tava na infância, assim. Eu fui ter computador, nossa, acho que depois dos 10, 13 anos, não sei, 14. E a gente demorava muito tempo pra baixar uma música, pra assistir alguma coisa. Meu passatempo era brincar no Paint. E hoje em dia, se um vídeo demora pra carregar, eu já fico muito nervosa. O que acontece então? A gente aumenta o nosso nível de ansiedade. Por isso que é importante para os pais e para os alunos também não atentar todos os pedidos da criança na hora que ela pede. Então, por exemplo, a gente está na escola e aí eu estou distribuindo os materiais e aí tem um dito cujo que está aqui atrás gritando intensamente que ele quer o pincel dele. Eu já tinha visto que ele está gritando faz tempo. Eu já sabia, já tinha antecipado isso, que ele ia me pedir o material antes, talvez de todos. Mas o que eu quero é desenvolver muitas habilidades para essa criança. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma leve ignorada, vou entregar os materiais, vou olhar para ela e vou falar: Hey, here it is, olha, aqui tá o seu material, eu vi você, que bom que você soube esperar e aqui tá o material. E vai fazendo isso sempre. A terceira regra que eu vou trazer para vocês do livro, na verdade é a quarta, que fala pacificar a mente dos filhos e alunos. Como eu falei anteriormente, leva-se muito tempo para a gente gerenciar as nossas emoções, para a gente aprender a falar delas, entender o que a gente sente e por que a gente sente. Por isso é é importante que a gente ajude as crianças a acalmar a mente deles em momentos de estresse, de birra, de frustrações, de loucura, quando tá aquela gritaria, a criança que se joga no chão. Não é que a gente vai deixar a criança se machucar, né? Então até prestar atenção. Eu tenho alunos que gostam de jogar a cabeça assim, né, no chão, ou quando tá no colo ele se joga. Então a gente tem que preservar pela segurança da criança, mas mostrar para eles como eles podem se acalmar, como que eles se autorregulam, seria essa a ideia. Mas mostrar também que tudo bem ele sentir esse sentimento e não entrar nesse caos que está acontecendo também. Você precisa manter a calma, você professora ou pai, mãe. Eu entendo que você, mãe, é diferente, né, o sentimento de uma professora, mas a gente nunca quer ver uma criança sofrendo, chorando ou até se machucando. Infelizmente, nós somos uma espécie que a gente aprende ou pelo amor ou através da dor. Eu ouvi essa frase várias vezes da minha mãe quando eu era criança. E é verdade, a gente aprende através de experiências. Às vezes a gente precisa passar por aquilo para a gente aprender alguma coisa. Então, se você está privando a sua criança de sentir uma frustração, de passar por aquilo, talvez ela não vai aprender a conquistar as coisas, a diminuir o nível de ansiedade, vai se tornar uma criança rude com as outras pessoas e com ela mesma. Vai ser uma criança, um adulto no futuro que não vai aprender a lidar com os erros. Vai ser um adulto que só sabe fazer as coisas através de recompensas concretas. Eu até fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui em cima. E a gente só consegue ajudar as nossas crianças e os adolescentes a lidar com isso, a pacificar a mente deles, através do acolhimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô sentindo que eu falei demais um pouco mais, mas como eu falei, é muito conteúdo. Eu não ia conseguir falar mais de 3 regras de ouro desse livro. É um livro incrível e é uma sugestão de leitura que eu passo para vocês, assim, que eu tenho certeza que vai fazer você refletir e que talvez mude um pouquinho a sua vida e o seu olhar também. Então é isso, gente. Tchau!